Olá, eu sou Lídia Coelho e estamos começando mais um podcast Cuida de Ti. Oi, como está? Você que está chegando agora aqui no nosso podcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a todos que já nos acompanham, aquele abraço. Obrigado por o carinho. Hoje é o dia da saudade. Nesta reflexão, tocaremos em um ponto muito delicado, mas que inevitavelmente todos nós sentimos essa experiência. Me refiro à perda de alguém que amamos. É um sentimento muito complexo, pois, dependendo da maneira que esse fato ocorre, uma angústia, uma revolta e o questionamento quase que imediatos florescem em nosso espírito. Mas, se a certeza da morte nos entristece, a promessa da ressurreição nos alegra. Por isso, Santo Agostinho recomenda: saudade sim, tristeza não. Eu sou Lídia Coelho, graduada em Pedagogia, mestre em Ciências da Educação, pós-graduada em Saúde Mental e Psiquiatria, acadêmica em Psicologia e formanda em Psicanálise. Estou começando agora mais um podcast Cuida de Ti. Na nossa jornada do autocuidado, estamos refletindo ensinamentos e desafios desses novos tempos, na busca do nosso novo eu e uma nova relação com nós mesmos e, consequentemente, com o outro. Se você não acompanhou todos os capítulos, volta lá e acompanha. Acredito que te ajudará a compreender melhor a nossa jornada do Cuida de Ti. Aproveite e dá um like e inscreva-se nos nossos canais. Te aguardo. Hoje é um dia da saudade, pois nos faz sentir a ausência de alguém muito presente em nossas vidas. Ao mesmo tempo que se sente a ausência, revive-se a memória daqueles que partiram. O dia de finados é marcado pela saudade, pela memória e pela oportunidade de professar a fé na ressurreição. Neste capítulo, falaremos um pouco sobre o momento do luto. Vida e morte são dois grandes mistérios que ultrapassam nossa compreensão. As perdas normalmente nos atingem em cheio, causando lágrimas, arrependimentos, desespero e revolta, que são reações normais, esperadas e necessárias para aliviar a tristeza causada pela ausência de algo ou de alguém. O processo de luto ainda é um tabu. Luto é algo que acontece na vida de todas as pessoas, de qualquer parte do mundo. Para entender o luto, é preciso perceber que ele é diferente para cada pessoa e não necessariamente envolve a morte, embora este seja o tipo mais comum. Mas afinal, o que é o luto? Vamos entender um pouco? Chamamos de luto a um estado emocional específico que se inicia pela ameaça ou rompimento de um vínculo afetivo e se caracteriza como um período de enfrentamento da dor da perda. Frequentemente, associamos o luto à morte de alguém a quem se ama, pois a morte é o rompimento mais definitivo de um laço de amor que podemos viver. Porém, o processo de luto também se dá por outros motivos, como a separação, pela perda do animal de estimação, por diagnóstico de uma doença, quando a estabilidade física é ameaçada, ou em casos onde o corpo foi realmente afetado por algum tipo de intervenção, como a perda de um membro, cicatrizes e etc. O luto
é o processo emocional de vivenciar a ausência e o vazio causado por uma perda. É um processo que se inicia a partir da perda de uma pessoa querida. Uma sensação semelhante também surge quando se perde um vínculo afetivo ou contato com uma experiência com a qual já se estava acostumado, como, por exemplo, a perca do trabalho. A pessoa enlutada entra em um estado de recolhimento, onde passa por uma trajetória emocional complexa, logo após a perda. Durante esse tempo, é comum que a pessoa enlutada aparente estar sempre triste, tenha crises de choro, se recuse a sair de casa e perca o interesse em atividades que antes amava. Da mesma forma, a pessoa enlutada pode alimentar um conjunto de emoções e expressá-las de maneiras que nem sempre são racionais, tais como culpa, irritabilidade, desânimo, angústia, medo e desespero. A vida é um ciclo e cada uma das suas etapas deve ser compreendida, e saber encarar a morte talvez seja uma das mais complexas. Afinal, o que será que acontece depois? Para quem fica, entender como lidar com a morte é sinônimo de luto, de tristeza e de superação. Com o objetivo de fazer esclarecimentos sobre o luto, vou apresentar os 5 estágios desse processo. Os especialistas consideram que existem 5 estágios do luto, os quais todo mundo enfrenta quando vivencia a morte de um ente querido. Porém, é importante entender também que as 5 fases do luto, ou seja, os 5 estágios do luto, nem sempre acontecem em sequência. E o tempo que as pessoas vivenciam, cada uma delas pode variar. Cada pessoa enlutada passa por essa experiência de modo singular, de acordo com suas competências emocionais e história de vida. Não há regra para viver o luto. Então vamos conhecer quais são os 5 estágios do luto? Vamos lá. Primeiro estágio: negação. Normalmente, a reação imediata ao ouvir a notícia da morte de alguém amado é rejeitá-la. A pessoa enlutada não acredita, nem quer tentar acreditar na possibilidade de ter perdido um ente querido. Então, rejeita a própria realidade. É impossível ela pensar constantemente. A negação, neste caso, tem como objetivo protegê-la de uma verdade inconveniente, a qual pode desestruturar psicologicamente. Deste modo, esse estágio do luto pode demorar minutos, dias ou semanas para passar. É comum que a pessoa enlutada busque o isolamento social e o distanciamento de tudo que lembre a pessoa que partiu neste período. Segundo estágio: raiva. Sentimos raiva, angústia, desespero, medo, culpa se manifestam constantemente. Esse turbilhão domina a mente da pessoa enlutada, fazendo-a ter condutas ríspidas e desagradáveis. Quando alguém tenta trazê-la para a realidade, ela reage com agressividade, ainda incapaz de aceitar a perda. É possível que a pessoa em luto expresse sua raiva por meio de atitudes autodestrutivas, como beber exageradamente, brigar com desconhecidos. Como está transtornada, ela não compreende a gravidade de suas ações. Terceiro estágio: barganha ou negociação. Esta fase do luto se constitui por negociações. A pessoa enlutada negocia consigo mesmo ou com o ser superior em que acredita, na tentativa desesperada de aliviar sua dor. Diversos pensamentos de "e se eu tivesse feito isso?" ou de
Se eu fizer X coisa, posso reverter a situação? Ronda a mente da pessoa em luto, mesmo que ela tenha consciência da impossibilidade desses feitos. Ela os alimenta para consolar a si mesma. Quarto estágio: depressão. Uma das 5 fases do luto mais intensa é a depressão. A pessoa é acometida por um grande sofrimento, o qual pode se prolongar por semanas ou meses. Ela se apega à dor causada pela partida do ente querido, usando-a como combustível para permanecer em um estado depressivo. Assim, a pessoa enlutada chora copiosamente, repensa suas decisões e experiências de vida, se isola de familiares e amigos, tem crises de saudade e não consegue tomar a vida normal da mesma maneira que antes. Esse estágio do luto requer muita conversa e apoio de pessoas próximas, além de acompanhamento psicológico, se necessário. A pessoa em um luto pode acabar desenvolvendo um transtorno de depressão profundo e não conseguir chegar ao estágio de aceitação da morte. O quinto estágio é a aceitação. A aceitação é o último estágio do luto, mesmo quando a experiência não é linear. É nesse momento que a pessoa enlutada compreende sua nova realidade, constituída pela ausência de quem partiu. Os sentimentos e angústias já foram externalizados, resultando em uma sensação de paz interior. Aceitar a perda não significa seguir a vida como se a pessoa amada nunca tivesse existido. Não é esquecer os momentos bons compartilhados com ela, nem enterrar lembranças calorosas em um canto da mente. A saudade ainda vai mexer com as emoções e a pessoa amada ainda vai visitar os pensamentos, mesmo anos após a sua partida. Aceitar significa conviver pacificamente com a perda. É o mesmo que se lembrar da pessoa que partiu com carinho, ser grato por ela ter participado de sua vida, compreender que é preciso continuar a vida, mesmo sem a presença dela, e compreender a finalidade da vida. Os 5 estágios do luto são necessários para a pessoa em luto compreender a magnitude de sua perda, expressar sentimentos e, enfim, encontrar a paz. Porém, nem todas as pessoas conseguem atravessar todas as 5 fases do luto normalmente. Como precisa administrar muitas emoções ao mesmo tempo, a pessoa enlutada pode se sentir sobrecarregada. Pode levar anos para que ela seja capaz de processar a perda. A aceitação pode ser trabalhada muito antes do luto começar. Acredito que você deve estar se perguntando: como lidar com o luto? Quando falamos em lidar com o luto, opiniões diversas surgem. Há quem acredite que não é saudável se entregar a ele. Há quem acredite que não é possível encontrar a tranquilidade anterior sem passar pelas 5 fases do luto. Então, qual é a resposta certa? Um pouco de cada pensamento. O processo de luto não é patológico. Ele é uma resposta emocional esperada em uma situação de perda. Viver o luto é um direito de todas as pessoas, independentemente do grau de parentesco ou de finalidade com quem partiu. Cada pessoa reage à sua forma ao luto. Não existe uma receita que ensine a maneira de lidar com os sentimentos que ele ocasiona e que sirva igualmente a todos. Algumas pessoas conseguem enfrentar sozinhas a tristeza da perda, contando com a ajuda de familiares, amigos e fé. Já outras, além disso, precisam de ajuda especializada, como a de um psicólogo, uma psicóloga. Isto não é errado nem feio, e muito menos não é um sinal de fraqueza. Quer saber como passar pelo luto com menos sofrimento? Então pega seu caderno,
e anota algumas dicas. Se for você quem está passando pelo luto, algumas atitudes podem te ajudar a passar por essa situação de um modo mais leve. Vamos ver? Anota aí. Primeira dica: respeite o seu momento. No momento de luto, o emocional e o físico se embaralham. Sendo assim, sua mente e corpo podem reagir de formas inesperadas. Então, deixe que os sentimentos venham e não se desespere com sua forma de reagir. Tire um tempo para você e se permita sentir. Segunda dica: compartilhe os seus sentimentos. A vontade de não falar pode ser intensa, mas a fala é um instrumento poderoso para o processo de cura, pois além de te ajudar a manter o pé no chão e superar o luto de forma mais leve, conversar também faz com que você se sinta menos sozinho. Assim você pode tanto conversar com amigos e parentes, quanto com um psicólogo ou uma psicóloga. Terceira dica: use a arte para se expressar. A arte é um bom jeito de colocar os sentimentos para fora, em especial aqueles que ainda não conseguimos transformar em palavras. Encontre diferentes maneiras de se expressar. Ajuda a dar significado às experiências. Você pode começar a tocar algum instrumento, se dedicar a desenhos, pinturas e com o que você mais se identificar. Quarta dica: não se culpe. Entenda que você não tem controle de quanto tempo vai levar para superar e nem se sentirá alegria ou felicidade durante o processo. Afinal, o luto é uma fase complexa que envolve muitos sentimentos, sendo que todos eles são importantes de serem vividos. Quinta dica: busque ajuda médica ou psicológica para lidar com o luto. Caso perceba que esse processo está te deixando doente, você sente dores, não consegue mais sair de casa, não consegue mais conversar com os seus amigos, sente crise de ansiedade várias vezes e etc., é ideal que procure ajuda médica ou psicológica. Afinal, existem profissionais qualificados para lidar com situações específicas como esta. Durante o processo, é importante que você esteja consciente de que o progresso, por mais que pareça bom e rápido de início, pode travar ou até mesmo regredir. Mas isso não significa que você não possa voltar a avançar em direção a uma vida plena. Mas se for um parente ou um amigo em luto que está passando por um momento de tristeza, você pode ajudar com algumas atitudes. Vamos às dicas de como fazer isso? Anota aí. Primeiro, pergunte: como foi o seu dia? Mostre à pessoa que você se preocupa com ela e que está disponível para confortá-la. E quando não souber o que dizer, só diga: sinto muito, eu não consigo imaginar o que você está sentindo. Essas são frases úteis, mas você também pode oferecer um abraço, mas não saia abraçando. Pergunte. Segunda dica: abra mão do controle. Muitas vezes queremos sugerir planos, temos pressa para resolver a situação, mas às vezes pode ser mais útil só fazer companhia e ver um filme junto com a pessoa, por exemplo. Terceira dica: leve um pet. Muitas pesquisas mostram que a companhia de um animal pode ajudar na melhora de pessoas enlutadas. Por isso, se a pessoa gostar de animais, pergunte se seria legal para ela ter essa companhia e o que ela acha da ideia. Mas não deixe de perguntar. Não seria bom aparecer com uma surpresa que a pessoa não está preparada para receber. Pergunte.
Quarta dica: entenda a diferença cultural de gêneros. Na cultura, homens e as mulheres são ensinadas a lidar com as emoções de formas diferentes. Enquanto as mulheres podem expressar mais os sentimentos, alguns homens tendem a se isolarem mais, recorrem ao álcool ou até mesmo ficarem mais irritados. Por isso, é preciso ter formas estratégicas de lidar com cada um e entender as reações do luto, que são diferentes em cada pessoa. Quinta dica: esteja presente. Às vezes as pessoas passando pelo luto se isolam por não saberem bem como pedir ajuda. Contudo, no fim das contas, uma simples visita já faz bem. Ou você pode ligar, mandar mensagens e perguntar se a pessoa precisa de companhia ou ajuda em algo. Mas não pressione demais. Deixe a pessoa respirar. Lembre-se que não há maneira certa de sofrer. Algumas pessoas sofrem muito, de maneira muito rápida, enquanto outras pessoas sofrem pouco, mas por muito tempo. Assim, a primeira coisa que devemos saber é que cada um sofre de um jeito. Então é importante não fazer comparações e dar espaço para que a pessoa sinta e expresse os seus sentimentos. Saiba, independente da situação, o resultado deve ser o mesmo: superar o luto. Mesmo que demore anos para superar a morte de alguém próximo, especialmente quando a convivência com essa pessoa era diária, é preciso alcançar a superação. Apesar de ser difícil, aceitar que a vida cessará algum dia, precisamos fazê-lo para lidar melhor com as nossas perdas. Afinal, nada está escrito. Embora seja comum esperar pelo fim, somente ao chegar a uma idade avançada, todos nós estamos suscetíveis a encontrá-la a qualquer momento. Por isso, ame enquanto pode amar. Abrace, beije, diga eu te amo, se apaixone, perca a vergonha e viva de acordo com seus anseios e valores, para não se arrepender depois. Além disso, converse sobre a morte, sem medo, para se acostumar com a partida iminente de pessoas queridas. Hoje, concluo esse nosso momento de reflexão com as palavras de Santo Agostinho. Ele disse: a angústia de ter perdido não supera a alegria de ter um dia possuído. Saudade sim, tristeza não. Essa frase de Santo Agostinho nos ensina que o tempo que nos separa da presença de nossos entes queridos traz saudade, que é natural. Vivemos da esperança de que a morte não é o fim da vida, mas é a passagem de uma vida peregrina por esse mundo para uma vida na pátria definitiva. Todos estamos de visita neste momento e lugar. Só estamos de passagem. Vivemos, aprendemos, crescemos, amamos, voltamos para casa. Santo Antônio Galvão. Fico por aqui, mas antes quero expressar minha gratidão por sua companhia, por todos que nos acompanham. Compartilhe e comente o nosso trabalho. Espero ter te ajudado com essa reflexão. Se te ajudei, ajude também outras pessoas compartilhando esse podcast com seus amigos e familiares. Dá um like, inscreva-se nas nossas redes sociais e lembre-se que eu estou te esperando no próximo encontro. Gratidão por estar nos acompanhando. Até lá! Esse podcast é apresentado e roteirizado por mim, Lídia Coelho. Edição e sonorização por Edson Amaru. Esse podcast foi editado por Edson Amaru.
@edson.amaru no Instagram.